Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa noite eu não dormi muito bem porque eu tô muito gripado e com um pouquinho de febre. Então eu comecei a me lembrar, não sei porquê, dos últimos carrascos do Brasil em Copa do Mundo. Nessa última Copa do Mundo, 2018, foi o De Bruyne. Em 2014, eu não vou falar quem foi o carrasco porque eu precisaria de um vídeo só para falar os carrascos do Brasil 2014. Em 2010 foi Sneijder, da Holanda. Em 2006, Thierry Henry. 2002 ganhamos. 98 Zidane. 94 ganhamos, daquele jeito. Em 90 o Canidia. Em 86 nós mesmos, nossos craques, perderam os pênaltis contra a França. Em 82 o Rossi. Não eu. O outro Rossi. Foi o nosso carrasco, fazendo 3 gols contra o Brasil. Então eu comecei a pensar o que está acontecendo com o futebol brasileiro, que piora um pouco mais a cada década que passa. Hoje em dia, times que antes tinham muito medo do Brasil, já não respeitam mais o Brasil. E o Brasil tem perdido para alguns times de pouca expressão. E o canal aqui quer mostrar quais são as causas dessa decadência do futebol brasileiro. E uma delas, que eu acho que talvez seja a principal, é o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre a base. Começando por esse nome. Por que os clubes chamam as categorias inferiores, infantil, juvenil, júnior, de categoria de base? Eu fui lá no dicionário. O que quer dizer base? Base quer dizer aquilo que se utiliza como suporte, sustentação, alicerce. Eu acho que esse nome, então, tá errado. Eu não sei por que chamam categoria de base, pois nenhum clube brasileiro mais utiliza os seus jogadores formados em casa como base. Eles contratam 20, 25, 30 jogadores. Eu acho que as categorias inferiores precisam ser chamadas a partir de hoje de categoria de quebra-galho quando o time está sem dinheiro. Se formos pensar nos melhores times brasileiros dos últimos 40 anos, vamos encontrar o Inter de 79, o Flamengo de 81, o Grêmio de 83, São Paulo de 92, o Santos com 2 fases, a fase do Diego e do Robinho e a fase do Neymar e do Paulo Henrique Ganso. Todos esses times foram formados com uma base feita em casa. Os jogadores eram identificados com o clube e as lacunas do time, sim, eram completadas com contratações. Vou usar os times aqui do Sul, os gaúchos, como exemplo. O Inter de 79 tinha o João Carlos, o Mauro Galvão, o Falcão, o Batista, o Jair e o Valdomiro. Valdomiro e Falcão eram catarinenses, mas colorados, identificados, formados nas categorias de base do Inter. O Grêmio de 83 tinha o Baidec, o Paulo Roberto, o China, o Casimiro, o Renato, todos formados no Grêmio, todos gaúchos. Nos times titulares hoje, por exemplo, o Inter tem um menino só da base e me parece algo meio provisório, meio improvisado. Eu não sei quanto tempo vai durar. E o outro gaúcho que tem no time não fez categoria de base no Inter, fez no interior e acabou se consagrando mesmo foi em São Paulo. No time titular do Grêmio não tem nenhum jogador gaúcho e os únicos 2 jogadores formados na base do Grêmio, na verdade, vieram de outros clubes. O Grêmio os contratou ainda na base. Os times estão perdendo a identidade. Aqueles jogadores formados aqui, que entendem bem como funcionam os mecanismos aqui dos times do Sul. Nesse século XXI, com essa mudança radical de filosofia, os times até ganharam títulos também, mas graças aos jogadores vindo da base. Eles foram os protagonistas nos títulos do Inter em 2006 e agora no título recente do Grêmio. Esses jogadores dificilmente têm amor à camiseta. Esses jogadores, eles têm muito amor ao dinheiro. Existe um outro problema com esses times montados com uma base feita em casa. Eles ficam muito baratos. Os dirigentes não gostam de time baratos. Eles gostam de gastar muito dinheiro. Quanto mais dinheiro gastar, melhor. Não interessa a qualidade dos jogadores que estão vindo. Como eu falei no outro vídeo lá sobre os dirigentes, às vezes eles contratam um jogador nota 5, quando teria na base um nota 4, com condições de chegar aos 5, aos 6, aos 7. Mas a escolha do dirigente sempre é trazer alguém de fora. Um custo altíssimo. O outro problema com esses times formados com jogadores feitos em casa é que normalmente eles são campeões. Parece que isso desagrada os dirigentes. Eles preferem trazer jogadores de fora. Todos esses times que eu citei tinham uma base de 5 ou 6 jogadores formados em casa. Eles ganham os títulos, vem o assédio europeu, muitos são vendidos.
enche os cofres do clube de dinheiro. Então eles começam a contratar errado e ficam muitos anos sem ganhar nada. O dinheiro acaba, eles são obrigados a lançar de novo jogadores das categorias de quebra o galho quando o time está sem dinheiro. Então o time é campeão novamente e vira um ciclo vicioso. Hoje aqui no Brasil tem um time que contratou muito e está ganhando, está atropelando todo mundo. Contratar não tem problema. O problema é contratar errado. Aí eu escuto os outros técnicos, os outros dirigentes, um pouco invejosos e muito recalcados, dizendo: ah, mas se eu tivesse 200 milhões eu também ganharia títulos. Tá errado. Muitos dirigentes com 200 milhões na mão não saberiam gastar esse dinheiro. Eles eram capazes de cair no conto do vigário na rodoviária da cidade. Alguém ofereceu um bilhete premiado e eles iam dar os 200 milhões para essa pessoa. Ter 200 milhões no banco não é garantia de formar um grande time. Eu tenho uma teoria que o que pode acontecer de melhor com um time é ficar sem dinheiro. Aí virão os títulos. Como eu falei antes, eu acho que a decadência do futebol brasileiro está ligado muito com a base. Por quê? Se vocês assistiram o meu primeiro vídeo lá, o vídeo da apresentação, eu citei o Guga. Se o Brasil fosse um país onde o tênis fosse um esporte popular, que toda cidade tivesse 4, 5, 6 quadras de tênis, onde o cidadão pudesse chegar e jogar gratuitamente, naqueles anos em que o Guga ganhou o Roland Garros, surgiriam muitos jogadores de tênis no Brasil. A mesma coisa para outros esportes olímpicos. O Brasil não investe em esporte. Então, nos anos 60, 70, 80, o Brasil era realmente o país do futebol. Existiam campos de futebol em todos os bairros. Os bairros promoviam campeonatos gratuitos. Qualquer moleque poderia se inscrever e jogar. Ali surgiam os talentos. Os clubes promoviam peneiras. Eles faziam as peneiras, vinham 500, 1000 meninos fazer teste. E ali se aproveitava muita gente. Como eu falei lá naquele vídeo, o futebol hoje em dia não é mais popular. Não é mais fácil de jogar futebol em qualquer bairro, em qualquer esquina. Hoje em dia os meninos precisam pagar para jogar futebol. Os clubes não promovem mais as peneiras. Quando um garoto de 15, 16 anos chega num clube para treinar, ele não traz uma bola, ele traz o seu empresário. No vídeo número 3, quando eu falei dos dirigentes e suas contratações, o Gerson comentou aqui no canal o problema dos empresários, pois os meninos com 14, 15, 16 anos já possuem empresários. É ele que negocia. O garoto fica ali sentado, o clube nem sabe se ele sabe chutar uma bola. Eu acho que os clubes deveriam continuar promovendo as famosas peneiras 2 vezes por mês, durante o ano inteiro. O moleque pode se inscrever e fazer o teste. Se o clube achar que ele tem futuro, pede para voltar no outro mês, insiste. É a única maneira de salvar o futebol brasileiro e salvar as finanças dos clubes. Não adianta ficar reclamando de dinheiro, é muito mimimi. Se eu quisesse ouvir mimimi, eu comprava um gato gago. É preciso ser um pouco criativo. Isso já foi o segredo do sucesso para muitos clubes brasileiros. Está na hora dos clubes retomarem isso aí. Não podemos esquecer os meninos da periferia, os meninos que não têm condições. Hoje em dia, para se jogar num clube, como eu falei, é mais importante ter um empresário do que ter talento. Quando assistimos ao futebol brasileiro, vemos jogadores que não têm os fundamentos. Existem jogadores que não conseguem dominar uma bola. Existem jogadores que com o pé ruim não consegue fazer um passe de 3 metros. E com o pé bom, parece que é o pé ruim. Como esses jogadores se tornaram profissionais? Alguma coisa está errada. Está na hora dos clubes repensarem o seu modelo de gestão. Está na hora de investir mais na categoria de quebra o galho quando o time está sem dinheiro. O outro problema das categorias inferiores é que desde muito pequeno os times precisam ganhar as competições. Eles não estão preocupados em formar atletas, formar jogadores, formar cidadãos. É muito comum nos clubes, se o menino é zagueiro, mas tem um passe qualificado, uma boa saída de jogo, ele vai virar então um volante. Se o menino é volante, mas é habilidoso, chuta bem, então ele vira atacante. Parece que é uma regra. O zagueiro tem que ser brucutu, o volante tem que ser um quebrador de bola. É isso que está acabando com o futebol brasileiro. É por isso que nenhuma seleção mais respeita o Brasil. Os dirigentes têm que olhar para a base com mais carinho. É
dali que tem saído os times campeões do Brasil. É claro que não adianta só colocar os meninos da base, tem que prepará-los, tem que ensiná-los. Hoje em dia, quando eu assisto a Copinha, a Taça BH e outros campeonatos das categorias inferiores, o nível tá muito baixo. Não se vê mais jogadores talentosos. Os clubes, como eu falei, precisam peneirar, precisam garimpar, tem que ir atrás. Aí tá a salvação dos times e do futebol brasileiro. Se você também se irrita com essas coisas, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Vamos fazer barulho. Será que sou só eu? E bote o seu comentário aí se você concorda ou se você discorda. Se você tem alguma ideia, um outro caminho, coloque aí nos comentários. O seu comentário é muito importante. Não deixe também de me acompanhar nas outras redes sociais para sempre ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo. Se inscreva no canal, compartilhe, peça para os amigos que gostam de futebol também se inscrever. Ô Rafa, não adianta ficar brabo. Eu só vou dizer os nomes quando tiver 2.000 inscritos. Tu quer que eu diga o nome daquele técnico? Então pede pro pessoal se inscrever no canal aí. Um abraço. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra coisa que me irrita. Eu vou falar sobre os técnicos. Até lá!